Muito boa tarde a todos e a todas. Por motivos imponderáveis e inadiáveis que se prendem com uma reunião para a qual foi convocado o Sr. Presidente, não poderá hoje conduzir os trabalhos, pelo que, face à ausência da Sra. Vice-Presidente, me cumpre fazê-lo. Tratando-se esta reunião de uma reunião extraordinária, não haverá lugar, como sabeis, à intervenção do público, nem ao período antes da ordem do dia, pelo que sugiro que nos detenhamos na agenda, a qual contempla 2 pontos. O primeiro ponto consubstancia a proposta de alteração por adaptação do PDM de Torres Vedras ao programa da Orla Costeira Alcobaça Cabo Espichel e que impõe a atualização das normas do PDM incompatíveis com o citado instrumento de gestão territorial e, de resto, identificadas no anexo 3 ao diploma que o publica. A entrada em vigor e usando um acrónimo POC-AC, recordo, veio determinar a obrigatoriedade da atualização dos planos territoriais pré-existentes na sua área de intervenção, fixando 2 momentos de atualização, como seguramente inferiram pela leitura da sinopse que apresenta o ponto. Cumpre-nos atentar na linha B da presente informação, que remete precisamente para a supressão das normas incompatíveis com o POC-AC, identificadas no anexo a que há pouco aludi. Uma vez que existe um prazo de 60 dias para o fazermos e que o mesmo termina em meados de julho, propusemos precisamente nesta reunião atentar nesta proposta. Contudo, para uma apresentação mais circunstanciada deste ponto, eu passaria a palavra ao Sr. Vereador Bruno Ferreira. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu penso que a vereadora Ana Melino enquadrou de uma forma muito sucinta aquilo que que no fundo é esta alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras ao POC-AC. Devo dizer que no fundo este trabalho é um trabalho que já tínhamos preparado, sendo que só com a publicação é que estaríamos em condições. Da mesma forma que emanaram da CCDR algumas indicações quanto ao procedimento que deveríamos utilizar exatamente para esta alteração por adaptação ao Plano Diretor Municipal de Torres Vedras. Nós preparamos uma pequena apresentação, desde logo para resumir aquilo que é a alteração por adaptação, focando-nos exatamente no ponto B, como foi referido, portanto, ou seja, no qual teremos que, no fundo, suprimir as novas incompatíveis com o POC-AC, e, no fundo, aquilo que configura a alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras. Eu passaria, se me permitem, à apresentação, ao qual convidaria o arquiteto Carlos Figueiredo a fazê-lo, para verificarmos, não só em termos regulamentares, aquilo que está a ser solicitado e o que estamos a alterar, como também em termos de plantas, portanto, em termos de espaço territorial, o que é que está aqui em questão e quais foram as alterações que foram consideradas. Arquiteto Carlos Figueiredo. Se o arquiteto for utilizar o PowerPoint, eu sugiro que nós nos pudéssemos sentar por forma a melhor visionar a apresentação. Tá. Podes passar.
Nós temos 5 ou 6 slides, é muito rápido, mas de todo modo achámos importante fazer uma pequena síntese relativamente àquilo que é este plano, que neste momento já deixou de ser um plano, passou a ser um programa, e isso introduz desde já uma alteração significativa. O anterior POC, o POC que tinha 2 Os, não, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, ele era um plano especial, mas funcionava muito à semelhança do Plano Diretor Municipal. Portanto, era um plano que definia a própria classificação do solo e, portanto, nós podíamos ler o anterior POC um bocadinho como líamos o nosso Plano Diretor Municipal. Com a passagem desses planos especiais a programas, portanto, os programas têm uma natureza mais estratégica e não vinculam diretamente os particulares, ou seja, as normas que esses programas determinam, eles, digamos, a sua eficácia junto dos particulares só se processa na medida em que essas normas sejam transpostas para os planos territoriais, designadamente para os planos diretor municipais. E essa é uma das razões que justifica ou que no fundo determinou que a Administração Central quisesse desde já proceder a este primeiro momento de atualização ao novo programa. Portanto, no fundo, foram estabelecidos 2 momentos, um momento mais do tempo longo em que, por via da revisão do Plano Diretor Municipal, vamos poder incorporar não apenas as normas, mas também os objetivos e o próprio espírito, se quisermos, deste programa. E depois há este primeiro momento em que funciona quase como uma espécie de medidas preventivas em que para que esses objetivos do programa não sejam postos em causa, os planos territoriais são desde já obrigados a incorporar essas normas. O POC, este programa, é um instrumento muito virado para a prevenção dos riscos, portanto é sobretudo um plano que procura condicionar estamos a falar de uma zona particularmente sensível, que é a zona costeira, e, portanto, toda a estratégia do POC é, sobretudo, uma estratégia de condicionamento, não, enfim, vamos entender no sentido positivo do termo, não é de condicionamento no sentido de salvaguardar valores que são valores importantes, ligados à costa, às arribas, à erosão, às praias, à biodiversidade, etc, etc. E o próprio plano também tem uma parte marítima, não é? Isso também é importante, o plano diretor não a tem, mas este programa tem esta parte marítima. Podes passar, não? Este slide ilustra um pouco isto, portanto aqui estamos a falar apenas do troço que abrange o concelho de Torres Vedras, o POC, como já foi dito, vai desde a Alcobaça ao Cabo Especial, portanto ele é um plano que neste momento passou a integrar 3 antigos POC, portanto é uma extensão bastante longa e no nosso caso aqui representa o tal modelo territorial em que se pode perceber que a faixa, digamos, a zona marítima de proteção é inclusive bastante mais extensa do que a zona terrestre de proteção. Na zona terrestre de proteção são definidas um pouco aquelas componentes fundamentais, digamos, regimes de salvaguarda, zonas mais sensíveis, e depois outras zonas, ditas componentes complementares, que de alguma forma estão mais ligadas ou que permitem que as atividades económicas e sociais dos municípios se desenvolvam. Podes passar, Nuno? Há também uma alteração significativa relativamente àquilo que é a área de intervenção deste plano. Aquelas 2 linhas que mais ou menos se desenvolvem paralelamente, mais à esquerda, portanto a mais junto ao mar, representa o POC antigo, que correspondia a 500 metros desde a linha das águas do mar, digamos assim. A nova linha do POC, em média, passou de 500 para 600 metros, mas pode, em algumas situações excepcionais, ir até aos 1000 metros. No nosso caso, não tanto, ainda que tenhamos ali o exemplo de uma zona, de uma bolsa, em que este limite vem um pouco mais para o interior, mas noutras zonas, designadamente junto à Lagoa de Óbidos, o POC chega aos 1000 metros. Mais do que isso não, mas até aos 1000 metros
pode ir. Estes 100 metros, em média, correspondem a mais 20% da área relativamente ao POC anterior. E isto tem algumas implicações, designadamente pelo facto de nós termos no plano diretor atual unidades operativas cujo limite era o POC antigo e que agora, por via deste novo limite, algumas delas deixam de fazer sentido precisamente porque parte dessa área passa a estar dentro do novo POC e muitos dos usos que estavam previstos são por essa via comprometidos. Em termos práticos, a incorporação neste primeiro momento do POC consubstancia-se em duas situações. Por um lado, em termos gráficos, vamos criar uma segunda planta de ordenamento. Portanto, o Plano Diretor Municipal tem uma planta de ordenamento e tem uma planta de condicionantes, e tem o regulamento. Portanto, são os 3 elementos fundamentais. Porque não era legível a sobreposição com a atual planta de ordenamento que temos, a solução, e esta é uma solução que digamos que já é habitual em planos mais recentes, faz-se um desdobramento da planta de ordenamento e, portanto, passamos a ter, o nosso plano diretor passa a ter 2 plantas, a planta de ordenamento principal e depois uma segunda planta onde existe este desdobramento. Esta planta, o que tem é este zonamento. Como eu disse, o POC, este plano agora, não é como o plano diretor municipal, não classifica o solo dizendo onde é que é urbano, urbanizável, turístico, equipamento. Não tem esse tipo de tipificação ao nível da classificação do solo. O que estabelece é um zonamento, e o zonamento, de um modo geral, representa os diferentes graus de condicionamento. De uma forma muito simples, ou muito simplificada, se quisermos, aquele verde escuro corresponde à faixa de proteção costeira e é, se quisermos, as zonas mais restritivas. Portanto, são zonas onde, de um modo geral, pouco ou nada se pode fazer, com exceção das intervenções e das atividades que são próprias da zona costeira. Portanto, na praia, naturalmente, que há um conjunto de usos e de atividades que podem ser desenvolvidas na praia, na foz do rio também, naturalmente, mas situações fora desse âmbito, ligadas à construção, etc., nestas áreas estão, de um modo geral, impedidas. Estas zonas esta faixa de proteção costeira, deixa estar onde estava, também prevalece sobre os planos diretores, ou seja, mesmo que no plano diretor alguma destas partes estivesse dentro de uma área urbana urbanizável, se sobrepuser este verde escuro, prevalece o verde escuro, digamos assim. No nosso caso, essa situação não existe, porque esse trabalho de acerto entre a proposta do POC e aquilo que estava consagrado no Plano Diretor Municipal ao nível do solo urbano, esse trabalho foi feito, esse trabalho de acerto, precisamente para garantir que aquilo que neste momento está em vigor no Plano Diretor Municipal ao nível dos perímetros urbanos não era comprometido pelo POC. O verde claro, faixa de proteção complementar, é também muito, tem uma redação, ou digamos assim, um regime, desculpa, tem um regime também restritivo, menos restritivo, e aí já prevalecem as opções que estão inscritas nos planos territoriais, designadamente nos planos diretores municipais. Passamos agora para o último exemplo. Pronto, e aqui damos o exemplo, aliás, que é vosso conhecido, porque há, não sei se foi há 2 ou 3 semanas, o plano foi à reunião de Câmara. Na altura já houve a oportunidade também de abordar alguns destes aspectos. E este é o exemplo, de facto, de uma zona em que o zonamento do POC se sobrepõe àquela linha vermelha que representa o perímetro urbano, mas não põe em causa as opções inscritas no Plano Diretor Municipal ao nível do perímetro urbano. Salvo aquelas situações, aqueles traçados amarelos e roxos, porque aí sim estamos a falar de zonas de risco, zonas de salvaguarda ligadas às arribas, ou o galgamento costeiro por via das águas, etc. Portanto, globalmente é este o modelo em termos gráficos. Do ponto de vista regulamentar, o que é transposto para o Plano Diretor Municipal, no fundo, são estes regimes. Portanto, os regimes que definem o que é
faixa de proteção costeira, o que é que se lá pode fazer, o que é que não se pode fazer, faixa de proteção complementar, áreas artificializadas, faixas de salvaguarda, etc, etc, tudo isto tem que ter um reflexo regulamentar. E foi esse trabalho que foi feito ao nível do nosso regulamento. Estou a dispor a uma questão. Na sequência desta explanação mais aprofundada, questiono se os colegas pretendem colocar alguma questão, fazer alguma observação, ou se nos consideramos todos esclarecidos e em condições de votar. Só duas ou três questões rápidas. Agradecendo a explicação que foi dada. Fiquei só com duas ou três dúvidas relativamente às unidades operativas que neste momento se encontram aprovadas dentro daquela diferença dos 100 metros e, portanto, elas estarão, pelo menos em grande parte, dentro da faixa de proteção não intermédia, faixa complementar. Como as unidades operativas já tiveram elas próprias a que conciliar e compatibilizar com os planos municipais, isto significa, e essa é a minha dúvida, se essa faixa costeira complementar não se sobrepõe e, portanto, prevalece os planos municipais, porque é que, neste caso, as unidades operativas perdem a validade? Ou então eu entendi mal. Portanto, se o plano municipal prevalece, se elas se encontram naqueles 100 metros em que é a faixa complementar, não percebi porque é que a unidade operativa perde a validade. Porque ela teve que se compatibilizar com os planos municipais que prevalecem sobre a faixa costeira complementar. Esta é uma pergunta, se calhar depois avançávamos mais. Posso começar? Eu, na altura, falei em termos genéricos, não tendo dado o exemplo concreto da situação a que estava a referir. A situação concreta a que me estava a reportar dizia respeito a uma unidade operativa que existe junto ao Convento Velho, que na altura... Santa Rita, exatamente. Que na altura estava destinada a um eventual parque de campismo. E aquilo era um triângulo cujo limite tinha a ver com o POC antigo. Acontece que essa área, por via do novo POC, essa ficou mesmo no verde escuro. É a razão que... Pronto, eu na altura falei em termos genéricos, toda a razão, mas foi só para exemplificar que havia situações em que as unidades operativas, por via dessa vinda de 100 metros para o interior, como aquilo é um triângulo, ainda por cima, a base faz com que aqueles 100 metros comprometam ou abranjam 2/3. Não impede, todavia, vale a pena dizer isso, não impede, todavia, a possibilidade de existir no futuro intervenções de requalificação e de valorização do convento e do espaço envolvente, porque essa questão de podermos intervir ao nível da valorização do património, etc. Sim, na construção nova. Isso está, digamos, assegurada por essa via. Agora, aquela intenção que existiu de, eventualmente, ali colocar um parque campismo, portanto, essa sim ficou comprometida. Vale a pena também dizer, só para acrescentar, que esse foi um espaço que inicialmente também pertencia à Rede Natura e, portanto, sempre foi um espaço que era já por natureza sensível. Nas outras unidades operativas, de facto, esta questão não as afeta por essa via. Eu peço desculpa, podia ter logo sido mais claro, mas pronto, tinha de facto, estava na compatibilização, estava com essa dúvida. Fiquei só com uma dúvida. Aquele verde, há um verde escuro que entra de facto muito mais para o interior. Qual é que estamos a falar desse? Não. Estamos a falar deste. Este aqui é o de Santa Rita? Isto é Santa Rita. Pronto. Então é a mesma dúvida, dúvida que existia. Outra questão, em termos... Convento Velho, nós estamos a falar de Santa Rita. Certo. Sim. Portanto, aquela zona ali, que é aquele triângulo... Bem, não é um triângulo. Esta parte de verde escuro entra mais para o interior, há alguma razão face ao resto da linha? Tem que ver com as características do território. As características físicas que existem no território. Estamos a falar de onde? Ali, aquela zona em particular, que eu aqui não consigo ver. Aqui, em concreto, o convento está situado aqui.
Depois tem ali Casal do Seixo, essa zona branca e ao Casal do Seixo, e depois a partir daí toda aquela zona de dunas portanto, essa zona aí e a Rede Natura também. Portanto, E hoje já estava, em Rede Natura já estava, já estava. E o nível de restrições, mais para compreensão, é muito semelhante. É muito Já semelhante, existe hoje. porque são áreas de proteção integral que já aos dias de hoje não há nada que ali se possa Bem, fazer. E em termos de impacto destas alterações do POC, bem, há uma que tem, que era todos os processos que andavam suspensos, façam que à espera do POC, neste momento já se pode avançar, não é? Que havia aqui alguma paralisação enquanto estava o processo a andar. Isso aí já poderemos, pelo menos, estar mais clarificados. Mas aqui, quais é que são as restrições, as diferenças que vão existir com o novo POC? Se nos puder elucidar só um bocadinho sobre isso. Do modo geral, elas não... a restrição que existia sobre estas partes do território, do modo geral, era bastante elevada já, porque grande parte destas áreas eram áreas de proteção integral e, portanto, o regime que está consagrado no Plano Diretor e que também já estava no POC antigo para as áreas de proteção integral já é mais restritivo daquilo que não pode ser. Havia eventualmente algumas áreas florestais, não, mas agroflorestais, onde podia haver algum tipo de edificação, mas mesmo aí já era muito restritivo, quer dizer, no modo geral, dentro da área do POG já não se podia aumentar as áreas de construção, portanto, podia-se fazer a recuperação das construções existentes, não mais do que isso. Portanto, eu diria, obviamente que estou a generalizar e, portanto, estou a simplificar, mas eu diria que, de um modo geral, este zonamento não vem por si só introduzir muito mais restrições do que aquelas que já correspondem ao regime atual. E, portanto, o que passa a ver, se quisermos, é esta grande dicotomia entre zonas integradas em perímetro urbano, onde, de um modo geral, prevalecem as regras do Plano Diretor Municipal, e o solo não urbano, que fica, digamos, claramente restringido relativamente à capacidade edificatória, mas que também praticamente já não existia. Portanto, não há, digamos assim, grande aumento de restrição relativamente a estas áreas. Não há grande aumento de restrição. Está bem. Muito bem. Mais alguma questão ou esclarecimento que pretendam apresentar? Não? Então, nesse caso, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. É então aprovado por unanimidade a proposta de alteração por adaptação do PDM Torres Vedras ao POC, que seguirá então a adaptação respectiva. Passamos ao segundo ponto da nossa agenda, que consubstancia a proposta de delimitação de área de reabilitação urbana de Santa Cruz. Recordo também que esta proposta surge na senda de uma estratégia territorial de regeneração urbana que tem vindo a ser adotada e que agrega diferentes dimensões, tendo tido já como expressão a anterior limitação da ARU do Centro Histórico, também da Boa Vista Olheiros, da Encosta de São Vicente e da zona de Arenes. Eu irei propor uma metodologia semelhante. Nesse sentido, pergunto se o Sr. Vereador Bruno Ferreira quer aditar alguma informação ou melhor contextualizar o ponto e depois ouviremos também os técnicos. Muito obrigado. Efetivamente, trata-se de uma estratégia quanto à definição das áreas de reabilitação urbana para Torres Vedras, portanto, ou seja, para o Conselho. Devo dizer que as ARUs que neste momento estão delimitadas foram as que foram referidas anteriormente, portanto, incidem sobre a cidade. Havia já um trabalho em curso relativamente a esta ARU para Santa Cruz e existe um trabalho que nós vamos abordá-lo de uma forma muito sucinta, que está relacionado com um trabalho para o Conselho. Portanto, ou seja, tendo por base aquilo que são os núcleos urbanos tradicionais, mas também com uma proposta que seja mais abrangente também ao Conselho relativamente à definição de ARU. O que nós estamos a tratar hoje é tão só a proposta de limitação desta ARU, portanto, teremos certamente 3 anos para definir a operação de reabilitação urbana para este território, onde iremos certamente definir ações para o mesmo. Quanto à delimitação, começou por considerar aquilo que é o perímetro urbano de Santa Cruz, incorporando alguns equipamentos que fazem parte
de Santa Cruz, portanto, desde logo o aeródromo, o karting, o campo de tiro, o próprio parque de campismo. Portanto, no fundo, são elementos que não se conseguem dissociar deste próprio perímetro urbano e da dinâmica que também se pretende para Santa Cruz. Nós temos também uma pequena apresentação, desde logo para percebermos os objetivos, e também iremos aproveitar esta oportunidade para deixar também alguma informação complementar quanto àquilo que são incentivos para estas zonas, em termos de alguns programas que estão em curso. Sendo que o que está em apreciação hoje é tão só a delimitação da ARU para Santa Cruz. Eu pedi ao arquiteto André Batista ou à doutora Ludovina que apresentassem esta proposta e, mais uma vez, penso que convidaria os colegas. Exatamente, usamos igual procedimento. Queres passar? Se calhar é melhor. Mais fácil. É mais fácil porque aqui é para passar mais rápido. Boa tarde a todos. Como os senhores vereadores referiram, esta proposta de limitação vem na sequência de uma estratégia de reabilitação. Nós tínhamos feito uma apresentação, o que é que seriam as áreas de reabilitação, mas também me foi pedido para sermos breves na informação, mas tinha a ver com esta necessidade de nós percebermos também, fazermos o enquadramento e revisitar alguns conceitos que estão associados a estes processos e sobretudo também aquelas condições que nos levam a fazer ou a delimitar estas áreas de reabilitação urbana. Nós podemos ter operações simples ou sistemáticas e isso depois, consoante o trabalho que será desenvolvido na operação de reabilitação, será definido. Temos 3 anos para o fazer e, neste momento, aquilo que nós estamos a propor, de facto, é a delimitação. Os principais objetivos, quando definimos estas áreas de reabilitação, no fundo, têm a ver com a reabilitação do tecido edificado, os tecidos urbanos, as condições de habitabilidade, que é importante, também sobretudo em Santa Cruz, onde existe alguma sazonalidade e onde algumas construções têm alguma precariedade em termos de construção, é necessário também dotá-las dessas condições de habitabilidade, mas também a questão do património cultural, modernizar as infraestruturas, termos também os espaços verdes requalificados, integrar as áreas urbanas vulneráveis, assegurar a integração funcional e a diversidade económica e social, isto também em Santa Cruz também tem algum peso nesta proposta, e assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos através de infraestruturas e equipamentos. Desenvolvimento de novas soluções de acesso à habitação condigna é outro dos objetivos, recuperar os espaços urbanos funcionalmente obsoletos ou promover a criação e melhoria das acessibilidades. Em termos de estratégia, o que tem sido desenvolvido e o que foi feito foi a nível do perímetro urbano da cidade, que em 2013 finalizou aquilo que era um limite do centro histórico, da área de reabilitação do centro histórico. Em 2014 definimos a área de reabilitação do Boa Vista de Olheiros. Em 2015, em Costa de São Vicente, que está agora integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Em 2018, uma área mais industrial de Arenas. E recentemente, no início de 2019, aquilo que é o perímetro urbano da cidade, que foi considerado TVD 79. Neste momento estamos a propor o limite, passamos para o litoral, saímos do centro da cidade e estendemos até ao litoral. Temos 2 áreas de reabilitação distintas, mas também iniciamos o trabalho de campo para o desenvolver uma área de reabilitação a nível concelhio, em que terá como princípios ou unidades de operação os núcleos urbanos tradicionais, conjuntos edificados de interesse patrimonial e zonas de intervenção prioritária que sejam definidas também pelo município. Área de reabilitação urbana, eu vou passar. Muito boa tarde. Esta área de reabilitação urbana de Santa Cruz
tem toda a delimitação, abrange praticamente todo o perímetro urbano de Santa Cruz, excluindo as áreas de construção mais recente, portanto, aquelas que têm menos de 20 anos a esta parte. Podemos começar ali pela parte norte, eu peço desculpa pela imagem, mas é uma área muito grande e é difícil de colocá-la. Começamos pela parte norte, na zona do Louribetão, Pisão, Casal Ventoso, Parque Campismo, Pinhal, a GNR, o centro de Santa Cruz, o Val da Azenha, Amoeiras e o aeródromo de Santa Cruz. E a poente acaba na linha de Praia Mar. É uma das ARUs, é a maior que nós temos até agora, com 203, não, por favor, com 203 hectares e podemos caracterizá-la como uma área essencialmente de habitacional, a área de habitacional essencialmente de segunda habitação. Até mesmo o próprio parque de campismo, pela capacidade que tem, é a área de segunda habitação maior do concelho. Ele tem uma capacidade dita pelos diretores do parque para 10 mil pessoas dia. Portanto, é uma cidade dentro de uma aldeia. Em termos de área, portanto, ele tem cerca de 1000 habitantes residentes e tem um total de alojamentos de 2119, mas 1500 são de uso sazonal, o que significa que a maior parte do ano esta área está completamente desabitada. E com tudo aquilo que, não havendo habitação, não havendo pessoas, pode trazer questões de segurança, não utilização dos espaços e de inverno é extremamente triste ir a Santa Cruz porque não se vê ninguém. Portanto, a questão da sazonalidade é algo que esta ARU poderá minimizar. Portanto, aqui o que se pretende é intervir no tecido urbano existente, em que o património urbanístico será mantido e modernizado, sobretudo ao nível da eficiência energética. As ARUs permitem esse trabalho. E pretende-se também que haja um reforço da coesão territorial, da integração social, através da reabilitação do espaço habitacional e comercial degradado. Esta área, para nós conseguirmos caracterizá-la melhor, porque ela é muito heterogénea, nós dividimos-la em 7 áreas. E a primeira área é a área de Santa Cruz Norte e Louribetão. Nós definimos-la como tal porque tem ali um empreendimento enorme de uma urbanização de 1981 e as suas características construtivas neste momento já pedem uma intervenção bastante intensa pelo facto da idade e pela fraca de construção dos edifícios, que é quase comum a todas as áreas. A segunda área foi definida como Parque Campismo, Campo Tiro e GNR, que estão estas 3 áreas integradas e que tem o Pinhal, que em 2009 sofreu o revés do temporal e que precisa também de um trabalho profundo. A zona 3, Casal Ventoso e Pisão. O Casal Ventoso desenvolve-se na década de 60, 70 do século passado, pequenas moradias isoladas. O Pisão, com uma urbanização de 1980, em que aparece os edifícios com cerca de 11 pisos acima do solo e que vem mudar toda a paisagem. A zona 4 é o Santa Cruz Centro, que constitui-se como o centro histórico de Santa Cruz de privilégio. Portanto, se tivermos que chamar alguma área de centro histórico, será esta. E é a zona comercial por excelência. A zona 5, a Santa Cruz Nascente, que tem essencialmente a urbanização Val da Azenha, de 83, e a conhecida urbanização de Ina Pereira, de 74. Com os seus edifícios de habitação coletiva. Um pouco mais para baixo temos a área 6, Amoeiras, que
caracteriza-se essencialmente por ser uma unidade com uma fraca integração na malha urbana de Santa Cruz. Ela acaba por ter quase nenhuma ligação com Santa Cruz e é caracterizada essencialmente por um loteamento de habitação coletiva e de moradias de 1975. Por fim, o aeródromo de Santa Cruz, que é propriedade municipal desde 31 e em 1946 iniciou a sua atividade oficial. E ainda faz parte desta área o Casal Pesqueiro, que se presume que possa ter sido as primeiras habitações de Santa Cruz. E ainda mantém algumas características bastante interessantes. No meio disto tudo, os primeiros slides que nós mostramos mostram que a reabilitação é a base essencial, qualificar o parque habitacional também em termos energéticos, de forma a permitir uma utilização mais alargada ao longo de todo o ano e daí diminuir também a sazonalidade de Santa Cruz, dinamizando o centro histórico, permitindo que haja atividades ligadas ao turismo, a possibilidade de mais unidades hoteleiras que permitam uma maior estadia em Santa Cruz durante todo o ano. E, no final, mesmo a reabilitação urbana de Santa Cruz. Sim. Entretanto, como todas as ARUs têm, tem um pacote de incentivos e benefícios fiscais. Neste momento, as penalizações fiscais existem apenas na ARU de Santa Cruz. De Centro Histórico de Torres Vedras, peço desculpa. É que estava ali a ler Centro Histórico e estava a pensar no Centro Histórico de Santa Cruz. Para todas as ARUs já foram definidos todos os incentivos e benefícios fiscais, entre os quais o mais conhecido é a taxa de IVA reduzida para obras de reabilitação, a possibilidade de isenção de IMI por 3 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5 anos, a isenção de IMT para quem faz aquisição de imóvel e o reabilita, ou para quem o reabilita e depois faz a primeira venda. A possibilidade de deduzir à coleta em sede de IRS encargos de reabilitação até 500 euros, a possibilidade da tributação autónoma de 5%, bem como a tributação de 5% dos arrendamentos. Normalmente esta taxa é de 28%. Portanto, a ARU vai permitir todas estas situações. O município também construiu um programa, PR2, Programa de Revitalizar e Rejuvenescer, que está para todas as ARUs e que permite a isenção de IMI por 5 anos e a possibilidade de aumentar essa isenção por mais 5. Portanto, haverá 10 anos no máximo de isenção de IMI. Há que cumprir alguns condicionantes, nomeadamente a idade, e de ser habitação própria permanente. Uma forma também de colocar as pessoas nos locais, portanto, haver a isenção de taxas urbanísticas na reabilitação e a outra redução de taxas tem a ver com o estado de conservação que só se aplica quando há penalizações fiscais. Nas ARUs existem vários programas de financiamento, o IFRU, que tem sido amplamente publicitado, o Reabilitar para Arrendar, que é um programa veiculado pelo IRU. Portanto, são também possibilidades que têm que estar os edifícios em áreas de reabilitação urbana. E por aqui ficamos. Esqueci de pôr aquela porcaria em cima. Ah, não faz mal, eu nem ouvi. Era para mim. Isto de vez em quando acontece aos alunos, agora aconteceu. Deus castiga. Agradecemos aos técnicos este enquadramento conceptual e estratégico que melhor nos permite perceber o racional da proposta, recordando que deveremos atentar
efetivamente, nesta proposta de limitação da área de reabilitação urbana de Santa Cruz e se efetivamente concordamos com a proposta que nos foi apresentada, tendo em conta também os fundamentos evocados. Coloco, no entanto, à consideração dos colegas algum esclarecimento ou alguma questão que vos apraz a realizar. Uma é esclarecimento porque é que não é que na introdução nós gostaríamos de ter uma limitação e, portanto, perceber a questão também dos incentivos fiscais, se estão ou não a estar na documentação, mas não é aquilo que nós estamos a aprovar. Permite? Portanto, o que estamos aqui, portanto, o foco é efetivamente a delimitação. Portanto, esta informação complementar foi, no fundo, aproveitar a oportunidade para relembrar, portanto, esta questão dos incentivos e teremos a oportunidade de nos debruçarmos sobre o assunto posteriormente, com a definição também da ORU para Santa Cruz. Se me permite até para que possamos informar e perceber efetivamente que tipo de mais-valias é que decorrem precisamente desta operação de limitação. Contudo, sim. Sim, a questão é que se coloca é que a partir do momento que aprovamos a ARU, aqueles benefícios e incentivos são automáticos. Só benefícios. O único programa que está ali que não tem a ver com o Estatuto dos Benefícios Fiscais é o programa municipal, que é o exatamente. É o único programa que está à parte, mas esse já está aprovado, ou seja, também a partir do momento que aprovamos uma ARU, abrange esse programa nesse território. Mas o Estatuto dos Benefícios Fiscais, a partir do momento que aprovamos a ARU, ele está implícito. Mas é inerente, digamos assim, essa limitação, aprovação. Daí e é suficiente limitação. A vossa referência fosse no sentido de recordar aquilo que são mais-valias inerentes precisamente a esta delimitação. Clarificando, peço desculpa, a questão da penalização é que não está advertida ainda. Só o centro histórico, exatamente porque tivemos a intervenção de requalificação no centro histórico. Exatamente. Ou seja, a delimitação da área de Santa Cruz, praticamente é toda Santa Cruz. Sim. Só para deixar claro que para podermos deixar tudo claro. A partir do momento em que a área é aprovada, toda e qualquer obra de reabilitação beneficia deste tipo de incentivos fiscais. Se for uma obra de reabilitação, sim. De acordo com tudo que é a implementação da lei. Eu só digo, eu percebo que o Leandro disse que é importante fazer para todo o Conselho, mas enquanto isso não é feito, vamos de facto dar aqui 2 ou 3 velocidades no Conselho e talvez, e não discordando, é Santa Cruz, é todo o território. A ARU é todo o território de Santa Cruz, mas o que vai acontecer é que, enquanto não estiver aprovado, e portanto era uma questão que tinha aqui também presente, a ARUs para o resto do Conselho, vamos ter aldeias, povoações, onde de facto a interioridade é muito grande, a necessidade de reabilitação também é muito grande, em que não beneficia destes benefícios. Em Santa Cruz beneficia, em Torres beneficia. Chamo só a atenção, se for muito tempo até fazer esse tipo de conciliação municipal, andamos de facto aqui a 2 velocidades e a agravar esse gap que existe cada vez mais entre o urbano e o rural. E era uma pergunta: quando é que há previsão para poder fazer essa expansão municipal da ARU, das ARUs? Posso? Sim. Como já percebemos, para se fazer a delimitação do MARU é preciso todo um trabalho de caracterização, identificação, delimitação da mesma. Portanto, tendo em atenção as características e o levantamento de um imóvel, verificamos, portanto, foi levantado imóvel a imóvel, temos esse conhecimento, o número de imóveis, o que é necessário reabilitar. Portanto, e olhando para o nosso Conselho, percebemos a dimensão da tarefa quando estamos a falar em todo o Conselho. Portanto, nós colocamos essa hipótese, portanto, aguardar por esta ARU enquanto não tivéssemos um desenho para todo o Conselho, ou como este trabalho estava bastante adiantado, propô-lo desde já.
Portanto, e a opção acabou por ser um pouco essa. Portanto, é um trabalho que está a decorrer em paralelo com trabalhos inerentes à revisão do Plano Diretor Municipal, e por isso foi a oportunidade para aprofundar todo este conhecimento do território e trazer o quanto antes, logo que o trabalho esteja finalizado. Eu não gostaria de adiantar aqui um prazo, uma vez que já perceberam que a tarefa é uma tarefa com alguma dimensão. Está a ser realizada em paralelo com alguns trabalhos da revisão do Plano Diretor Municipal, como por exemplo a questão da Carta do Património. Só para perceberem, portanto, que existe aqui um trabalho que é paralelo e vamos aproveitar. Muito bem. Sr. Vereador, sim. Então ia deixar uma sugestão, até para eventualmente trabalharem tecnicamente e depois politicamente, de que enquanto esse trabalho não for feito, se possa criar um regime de reabilitação semelhante às ARUs para o território municipal. Ou seja, porque se tivermos situações objetivamente iguais, até então, vê-lo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Silveira, cumprimento, mesmo na própria Freguesia da Silveira, da Descanhas e Maceira, há de haver situações onde a necessidade de reabilitação é tão grande ou maior do que aquelas que existem em Santa Cruz ou no Centro Histórico de Torres Vedras. E não é, e pode parecer estranho, que haja um tempo que é necessário, porque o trabalho é muito grande, em que o regime fiscal, porque é automático nas ARUs de Santa Cruz, as pessoas possam beneficiar dessa reabilitação e até é mais fácil o incentivo, até pela a possibilidade de depois disponibilizar os imóveis para arrendamento. É mais fácil acontecer quer em Torres Vedras, quer em Santa Cruz. E depois, noutras povoações em que a reabilitação de facto é muito necessária, o regime seja diferenciado e discriminatoriamente para pior. E, portanto, talvez eventualmente para pensarmos todos um pouco, e se tecnicamente for possível, porque é possível legalmente fazer uma aprovação, nem que seja temporária, enquanto não forem aprovados ARUs para o resto do Conselho, podermos ter um regime fiscal semelhante àquele que é aplicável nas ARUs. Acho que era toda a justiça. Não sei se tinha mais uma questão ou duas, mas posso... Vereador Bruno queria também responder. Só dizer que nós estamos sensíveis ao assunto, como deve perceber. E, portanto, as equipas o que têm neste momento é essa orientação relativamente a todo o Conselho, porque precisamos também de um enquadramento e precisamos também de um trabalho mais específico em relação a alguns núcleos urbanos tradicionais que foram aqui referidos, Ribeira Maria Afonso, outros que precisam de um cuidado em termos daquilo que é o levantamento. Portanto, e é esse trabalho que tem sido, o trabalho de campo que tem sido feito. Por isso é que eu prefiro que o trabalho seja feito para todo o Conselho e que seja apresentado quando tivermos uma proposta coerente e perfeitamente enquadrada, sendo sensível ao que acabou de dizer, e daí a urgência de colocarmos o quanto antes essa delimitação e essa proposta de trazê-la ao Executivo. Muito bem. Duas questões últimas. Uma tem a ver com o espaço de funcionamento que aqui na zona refere de facto a algumas deficiências no nível da qualidade dos espaços públicos, vias passeios. Só para deixar claro, não é preciso dar para que a Câmara Municipal, porque são terrenos municipais, pudesse fazer o que não foi feito. E queria deixar esta nota, porque a ARU serve sobretudo para particulares, é um incentivo importante para particulares, mas este diagnóstico relativamente àquilo que é o espaço municipal que se encontra deficitário, ele não existe por falta da ARU, existe porque não foi feito ao longo dos últimos anos e por isso é triste, mas não é nenhuma surpresa que no inverno, mas não só no inverno, no primavera, no outono, Santa Cruz esteja vazia e 365 seja só mesmo um slogan. Mas dito isto, aprovaremos com todo o gosto o ARU, sendo que gostaríamos que houvesse uma maior uniformidade no Conselho e que é possível com um regulamento que seja de aplicação transitória para que em todo o município todas as necessidades objetivas que são semelhantes tenham um tratamento fiscal também ele semelhante. É só. Bom, relativamente às questões da sazonalidade, só referir que Santa Cruz, para além de ter um núcleo fixo de residentes, apresenta sinais encorajadores
em matéria de atração turística que começam a mitigar precisamente esta questão da sazonalidade. Por isso parece-me uma visão demasiado extremista dizermos que Santa Cruz está deserta, à exceção da altura do verão. Mas neste momento não temos aqui dados que possamos mobilizar para esgrimir argumentos relativamente a esses cenários, e penso que é também extemporâneo à discussão, são, enfim, afirmações qualitativas e impressionistas que cada um legitimamente poderá fazer. Bom, não existindo mais questões relativamente a este ponto, eu sugiro então que procedêssemos à sua votação. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. É então aprovado por unanimidade e ficam também os registros e as recomendações feitas pelo vereador Marco Claudino. Não existe mais nenhum ponto que mereça a nossa atenção e resta-me então pedir a aprovação da ata em minuta. Fica então aprovada e agradecer a todos o pragmatismo na condução desta reunião e desejar um bom jantar, um bom fim de dia para todos e todas.